Bom dia, pessoal. Tem algum engenheiro mecânico aqui? Não. Metalúrgico? Tudo é eletrônico, eletricista, então tá bom. Eu não posso falar bem baixo. Civil. Civil? Opa, então. Enfim, mas a ideia desse seminário aqui, quando a gente estava discutindo, em vários projetos aí que a gente tem atuado, aparecem propagação de ondas, né? Em especial esse da Baeza, Barra Grande, né? Como é que é para chamar de Barra Grande? A barragem é Barra Grande, mas... Tem propagação de onda e onda elástica, né? E aí, quando a gente está mexendo lá com ultrassom, também tem propagação de onda e também a onda elástica, né? A gente já tinha feito um encontro parecido com esse, sei lá, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando o projeto de ultrassom foi bem no meio da pandemia, uns 3 anos atrás. E aí hoje eu resolvi trazer de novo a parte da onda elástica, né, do equacionamento da onda elástica. E a ideia desse seminário vai ser um pouco pesado para o primeiro seminário, mas eu vou tentar ir pouquinho a pouquinho, assim, construindo intuição, assim, para a gente chegar na equação da onda elástica e ficar desmistificada, né? Então, eu fiz tudo em inglês aqui, vai que um dia eu uso inglês. Então, a ideia é chegar na equação da onda elástica, mas não de uma maneira rigorosa. A ideia é criar mais intuição do que rigor. Enfim, e desmistificar, né? Então, tá bom. Me interrompam a qualquer momento, e aí a gente vai discutindo. Acho que o seminário é para isso mesmo. Então, eu vou começar bem devagar aqui com uma... Vocês estão vendo aí, né, Cícero e Beatriz? Tá ótimo. Tá muito bom. Então, eu vou começar com uma mola, que é algo que todo mundo sabe. Então, a gente tem simplesmente uma mola e é aplicado a força nessa mola. Quando você aplica uma força numa mola, você vai ter um ΔL, né? A mola vai aumentar o comprimento dela, e esse ΔL seria o quanto ele aumenta o comprimento. A equação que rege aqui é a lei de Hooke. Então, força é igual ao K, que é a constante da mola, vezes o ΔL, né? Tá me lembrando isso aí, a gente vê em Física 1, né? Quando a gente entra na faculdade de engenharia, né? Acho que além de ver antes, né? A gente vê no laboratório. E aqui uma units check aqui, né? Para ver se as unidades aqui fazem sentido. Então, a força é em Newton, ΔL é em metro, e a constante da mola é Newton sobre metro. Fechou, né? As constantes. E aí começa essa questão aqui, ó. Uma coisa que a gente observa, por exemplo, eu até tinha em casa umas molas, eu não trouxe aqui. Mas as molas... eu trouxe umas borrachinhas aqui, depois eu vou distribuir para vocês. A mola que é mais comprida é mais fácil de... Vai precisar alguma hora. Não trouxe para todo mundo, deixa eu só aqui. Uma borrachinha. Borrachinha das minhas filhas que eu cortei. Daqui a pouco, Tudo bem na ciência, né? Ficou bem explicado. Mas essa borrachinha daqui a pouco a gente vai usar. Mas se a gente olhar uma mola mais comprida, ela vai ser mais fácil de você deformar, né? Então, é como se uma mola mais comprida, o K, fosse um outro valor, né? E a gente pensa assim, então, o K é menor, a mesma força, vai ter um displacement, né? Que seria uma deformação maior, né? Aí a ideia aqui seria tentar pegar essa equação da lei de Hooke e deixar ela independente do comprimento da mola. Então, substituir ali aquele K que varia com a mola por um K que é do material e que não varia com o comprimento da mola, né? Professor, Sim, primeira dúvida aqui, pode falar. de quem estudou os basics há 20 anos atrás ou mais e nunca mais os viu. Sim, O K não é uma constante material, ele é uma constante material e geométrica, é isso? exatamente. Ok. Mas digamos que a gente queira modificar, né? A ideia agora é essa. Vamos modificar essa expressão
para deixar o K uma constante do material e tirar a geometria. Ok. Nesse caso, é o comprimento da mola, né? Então, uma maneira de fazer isso é usar, em vez do ΔL, usar o strain. Daí a galera aí de fibra ótica, rede de Bragg, sabe muito bem, né? Que o strain é ΔL sobre L0. E aí a gente vai usar, então, deformação ao invés de comprimento. E aí a gente pode modificar essa equação. No lugar do ΔL, então, a gente põe o ΔL sobre L0. O K não é mais K, é um Ktil, que é uma constante do material. E aí a expressão fica força igual a Ktil vezes deformação. Aí a gente fala, será que dá certo, né? Então, a checagem de unidade sempre não quer dizer que a gente está certo, mas pelo menos está nos guiando para ver se não está fazendo uma bobagem muito grande. Então, checagem de unidade aqui. A deformação é metro sobre metro, né? Então, é adimensional. A constante do material, agora sim, em Newton, e do outro lado, Newton. Então, fechou. E, de fato, se a gente pensar numa mola mais comprida aqui, né? Que foi o exemplo que eu dei, né? Uma mola mais comprida, o L0 vai ser maior. Então, para o mesmo K e para o mesmo F, com o L0 maior, a gente vai ter um ΔL maior também. Então, está tudo parecendo que está certo aí o nosso desenvolvimento até aqui. Beleza. Bom, agora a gente vai passar... Aqui seria a parte da lei de Hooke tradicional, né? Que é para, no caso, uma mola, né? A gente vai começar a entrar no caso da mecânica do contínuo, assim, né? Então a gente vai começar a olhar os materiais como mola, né? Então, como a gente tem um material sólido e ele vai atuar como mola, a gente tem que considerar se for, por exemplo, aqui uma barra, né, um rod, como é que fala? Uma barra aí. Haste. Uma haste, obrigado, professor. Pode anotar aí meio ponto para você. Quero um carimbo no caderno depois de Cisne. Aí, então, essa haste aqui, né, a força na mola é um objeto só, mas numa haste, né, algo sólido e contínuo, a força vai se distribuir na área, né? Então, a gente acaba pegando aquela equação lá que a gente fez aqui, né, que seria o Ktil epsilon, e vai dividir todo mundo pela área da seção aqui do material que a gente vai estar tentando esticar, né, agora. E aí a expressão que a gente tem é força sobre área, que é esse sigma. A constante, que era a constante do material, também vai ser dividido pela área, ela vai virar esse E aqui. E o epsilon, que é a deformação, fica do mesmo jeito. Então, esse sigma aqui... Então, com isso, a gente consegue perceber que, por exemplo, se a gente pegar essa haste e aumentar a área da seção, vai ser mais difícil da gente esticar a haste, né? Se é uma área de seção menor, ela vai oferecer menos resistência. Então, a área da seção agora, que lá na mola não tinha, lá na mola só tinha o comprimento da mola, né? Agora a área da seção também vai influenciar. E aí o nome das coisas aqui muda, né? Força sobre área aqui parece uma pressão, né? E de fato é uma pressão, só que o pessoal chama de estresse. Eu não sei como é que fala em português, mas é tensão, né? Tem a tensão. E tem a unidade de área. E esse E aqui, né, é o módulo de Young, que faz meio que às vezes no cada mola, né? Ele mede o quanto que uma certa tensão, né, que você está botando, vai gerar uma deformação, se você inverter aqui, né? Então, em geral, esses módulos aqui vão aparecer vários. O primeiro, que é o módulo de Young, seria a tensão normal, a superfície, né? E uma deformação também normal. Então, é esse caso típico aqui, ó, uma haste que você puxou, ela esticou o comprimento aqui. Então, se você puxou, ela esticou um ΔL, quem vai dizer o quanto que ela vai esticar é o módulo de Young, que está fazendo o mesmo objetivo do cada mola. Beleza, né? Então, vamos lá.
Só que, quando a gente está falando da mecânica ali, do contínuo, né, tem esses outros tipos de tensões ou de estresse. Então, esse foi o que estava ali nos primeiros slides, que seria o estresse normal, aqui está uniaxial, mas você pegaria esse bloco, a borrachinha aí, ó, você pega ali e estica nessa direção. E aí o segundo tipo de estresse seria o shear, que é o cisalhante, né? Então, seria você pegar a peça aí e tentar aplicar uma força numa face, na face de baixo, por exemplo, para um lado e na face de cima para o outro. Então ela vai ficar meio que tombado assim para o lado. O próximo slide vai dar para ver melhor. Então seria o estresse cisalhante. E o outro seria um estresse hidrostático, né, que seria isso aqui mergulhado a 1.000 metros de profundidade, 10.000 metros de profundidade, onde a pressão ela atua igualmente em todas as faces, né, do teu objeto. Né? Esse seria o estresse hidrostático. Então, esse aqui a gente já viu. No caso do shear stress, que seria o cisalhante, né, a gente também vai ter um stress cisalhante, uma tensão cisalhante, e também vai ter o strain, que é a deformação. Né? Então, o stress é a tensão e strain é a deformação. E aí, para medir, de novo, né, uma característica do material, né? O quanto o material vai sofrer o cisalhamento, está melhor. Você consegue pegar a borrachinha e empurrar a parte de cima, né? Para um lado, você vê que ela tomba, assim. E aí, se você medir o ângulo aqui, na verdade, aquela aproximação de ângulo pequeno, né? Quando o ângulo é muito pequeno, o arco fica muito parecido com o ângulo. Então, a gente fala aqui que o shear stress é o tanto que a gente está aplicando de força, é a força sobre a área, do mesmo jeito do outro, né? O shear strain é quanto que ele deformou, quanto que ele tombou, assim, né? Divididos pelo x0 aqui, que seria a altura do objeto. E o shear modulus seria, então, o shear stress dividido por shear strain. Mesma coisa desse cara aqui, só que aqui era normal, e aqui é shear, né? Então, você aplica uma força assim, e aí vê o quanto que ele vai deformar nesse sentido. E aí tem o hidrostático, né? Daí também vai ter uma outra constante do material, que seria o estresse volumétrico ou hidrostático, às vezes chama de volumétrico, às vezes hidrostático. E aí a gente também vai ter um strain volumétrico ou hidrostático, e a constante que vai relacionar o quanto de volume varia com a pressão é o tal do bulk modulus. Isso aqui em português é o módulo volumétrico, né? Mas é a mesma coisa, né? O volumetric stress, força sobre área. Aqui seria o volumetric strain, que seria a variação do volume sobre o volume inicial. Então, aqui é um caso que diminuiu a pressão hidrostática, né, por exemplo. E o bulk modulus seria o estresse volumétrico, sigma m, sobre o strain volumétrico. Então, essa outra constante. Ali, quando o strain volumétrico na frente, e área que você considera que força que você tem 6 faces, né? É a média, né? Ah. No caso do volumétrico, como ele está imerso no fluido, então a pressão ela é igual em todas as faces. Né? O que se faz, eu não vou passar isso, mas o que se faz é fazer uma média, né, das tensões em todas as faces. Né? E aí essa média que é calculado, você vê o quanto que ele vai diminuir de volume. Esse tipo de teste tem que fazer tipo numa câmara hidrostática, como é que é aquelas que tem lá nos centros lá, né? Câmara, como é que chama? A câmara que se entra para fazer tratamento. Hiperbárica. Você está com ferido aqui no Saara, né? Entra na câmara hiperbárica.
Beleza. Então, até aqui, a gente tem, então, estresse uniaxial e a deformação uniaxial. A gente tem o estresse shear, né, que é o cisalhante, e tem a deformação cisalhante. E aí tem o estresse volumétrico e a variação de volume, né? E aí para cada efeito, né, desses 3 tipos de estresse, existem essas constantes. A primeira era E, módulo de Young. G é o módulo shear modulus, módulo cisalhante. E essa última B, que são bulk modulus, seria o módulo volumétrico. Ok. Aí começa a misturar as coisas. Às vezes não, né? Quase sempre. Quando você aplica um estresse normal, num dos eixos, né? Você vai ver uma deformação no outro eixo. Então, a borrachinha aqui, isso aqui é fácil de ver, né? Mas se vocês quiserem ver, se você aperta nessa direção, além de ela deformar na direção que você está apertando, ela aumenta, né? Na outra direção. A mesma coisa se você puxar, né? Na hora que você puxa, o negócio fica mais fino, né? Então, puxou, ele ficou mais fino. Então, o que relaciona o quanto de estresse ou força você aplica num sentido e o quanto ele diminui no outro é a razão de Poisson, que é o Poisson Ratio. Então, o Poisson Ratio seria o delta L linha, que seria a variação no outro eixo, aqui nesse caso nos outros 2 eixos, né, sobre a variação no eixo principal, que é o eixo onde você está aplicando a força, né. E aí, se você fizesse só isso, né, imagina que você aplica só uma força nesse sentido, vai ter uma deformação aqui. Então, se a gente aplicar, por exemplo, uma força nessa direção, a gente vai ter uma deformação em X. Aqui o sigma X está dizendo o estresse aplicado na direção X, dividido pelo módulo de Young, a gente vai ter o epsilon linha X, que é a deformação na direção X. Esse aqui de baixo, EY, né, seria a deformação em Y que veio da força que se aplicou em X. Então, aparece com um valor negativo, que é o jeito que o Poisson é definido. Poisson é esse Ni aqui, tá? Até eu coloquei aqui para não... parece o V, né, aqui, né? Mas até coloquei a pronúncia aqui, ó. Pronúncia Ni. É ele que vai dizer o quanto o estresse em uma direção vai influenciar na outra. Só que, além disso, você poderia aplicar, se está aplicando um estresse em X, ele está deformando em Y, mas poderia estar aplicando também um estresse em Y. E aí você tem que somar o efeito, né, da força em Y, o efeito em Y, da força em Y, e o efeito em X da força em X. Né? Então, aqui a gente soma, a gente considera aqui o epsilon 2 linhas, seria a deformação em X devido à força em Y. E aí aqui o epsilon 2 linhas Y não tem o Ni aqui do Poisson, porque o Y influencia a força em Y, influencia a deformação em Y diretamente. Só que quando você troca de letra, né, Y para X, aparece o Poisson ali, que é o Poisson que está... Pode falar. No slide anterior ali, a deformação, então, colocada em X, no eixo X, ela não depende do Poisson. O Poisson só... Depende, porque se você tiver a deformação em X, ela vem das forças em X, mas também vem das forças em Y e Z, através do Poisson. Mas nesse caso, quando a força é aplicada no mesmo eixo, ele não tem diferença do Poisson. No mesmo eixo, não. No mesmo eixo, não. Mas aqui, ó, aqui seriam os outros casos, ó, tá vendo? Vai o epsilon X, 2 linhas, seria a deformação em X de uma força aplicada em Y. E aí passa pelo Poisson. E quando é no mesmo eixo, daí não tem Poisson. Então, o Y com Y não tem o Poisson aqui, e o Z com Z também não tem. Nos outros tem. E aí, uma das suposições é que isso é tudo linear, então soma-se os efeitos das forças. Então, a deformação total em X, ela vem
da força em X e mais a força em Y e força em Z através do Poisson. Então, você pode gerar essa deformação em X das forças nos outros eixos. Então, uma fala com minha, por exemplo, é quando eu pego uma fibra ótica e estica ela, está aplicando uma deformação no eixo longitudinal, certo? Isso. Aí ele tem o costume de falar que se provoca uma deformação devido ao coeficiente de Poisson. Isso. Mas, na verdade, não, a deformação também é no outro plano, não é isso? Sim. Então, essa deformação no mesmo eixo aqui, ele não pode falar em Poisson. Né? Não. Esse esticamento é o puro strain, sim. O Poisson é tudo que você, na hora que você puxa, o negócio afina. E na hora que você empurra, o negócio engrossa. Eu tinha trazido um outro. Eu assaltei as minhas filhas, pô. Coitadinho, eu vou pra escola isso hoje. Eu não trouxe. Eu tinha um outro negocinho que se via bem, assim. Sabe aqueles, não sei se já viram, eles chamam de dedo chinês, assim, é uma malha de fio, assim. E na hora que você puxa, você vê bem, assim, ele fica bem fino, assim. Na hora que você empurra, ele... A gente tem um Poisson grande, né? Esse cara. O que eu tenho de cabeça, assim, da época que eu trabalhava lá, é que para metal, assim, é 1/3, né? O coeficiente de Poisson. Então, é mais ou menos 1/3 que se aplica numa direção que vai afetar a outra. Mas isso depende para metal. Tem metal, inclusive, que o Poisson é com sinal invertido, assim, os metamateriais, assim, tem umas estruturas internas que o cara puxa, ele aumenta na outra direção. Mas é porque ele tem internamente umas configurações, assim, que tem esse efeito. Material normal, você puxa numa direção e vai ficar mais fino na outra. Beleza. Aí aqui é o seguinte, esses módulos aqui, né, o shear modulus, o módulo de Young e o módulo volumétrico, que é o bulk modulus, na verdade, para materiais isotrópicos, que seria um material que se comporta igual. Se você girar o material, ele vai se comportar igual. Né? Isotrópico seria isso. E aí vamos pensar em giros sempre de 90 graus. Então, qualquer giro que você faça 90 graus, ele vai ter o mesmo comportamento. Então, para materiais isotrópicos, você consegue relacionar essas constantes aqui. Então, um jeito que eu achei é o cara pegando esse bloquinho aqui, né? E aqui em tracejado seria o resultado de uma força, de uma tensão cisaliante, né? Você pegou esse bloco azul com uma tensão cisaliante e ele veio parar aqui, ó. Virou esse bloco tracejado. E para que isso funcione certinho, né, e o bloco não saia andando, nem saia girando, você tem que, a tensão aqui, essa tem que ser a mesma aplicada para cá, né? Porque na hora você pega o bloquinho, né, aquelas coisas de física, né? Na hora que você empurra a face de cima para lá, você tem que acabar segurando aqui a face de baixo e empurrando para o outro lado. Mas se não tiver essas forças aqui também na vertical, o bloquinho giraria, assim, né? Então, como a gente quer uma análise estática, tem que aparecer, então, um tal aqui, com uma tensão cisaliante para cá, e um tal aqui, e um tal aqui. Torque tem que ser zero. Torque tem que ser zero, senão o negócio gira, né? Conservação do momento angular. E aí, isso aqui é equivalente, na verdade, se você somar esse tal com esse tal, isso equivale a se aplicar uma força bem na quina, assim, na diagonal. Né? Então, esse bloco aqui com essas forças equivale a esse bloco aqui com essas forças nessas posições. Aí a gente consegue equacionar os dois, um usando a história do shear modulus, que é esse aqui, e esse outro é equacionando esse bloco usando o Poisson. E aí a gente consegue relacionar um com o outro. Então, rapidinho aqui, ó, para não também gastar muito tempo aqui. Delta D foi o tanto que cresceu aqui, né? E raiz de 2A é o quanto era a diagonal, né? Então, a diagonal era... o lado aqui do quadrado é A. Então, a diagonal é raiz de 2A.
e o tanto que ele cresceu ali é ΔD. Então, é o nosso ΔL sobre L0, né? Esse cara aqui. E aí, o quanto que ele cresceu aqui, na verdade, é esse gama A. Gama era o estresse, desculpa, era a deformação, né? Vamos voltar aqui, ó. O gama é a deformação cisalhante. Então, essa deformação cisalhante vezes A, que seria porque a deformação cisalhante, ela também é uma razão, né? Então, ela é adimensional, a gente tem que multiplicar pelo comprimento aqui do lado que A. Então, gama AA seria esse tantinho aqui, e a gente está supondo aqui que está tudo simétrico, então o ângulo aqui é 45, então é gama A cosseno de 45. Seria o quanto ele aumentou na diagonal. E aqui, de novo, o raiz de 2A, que seria o comprimento da diagonal originalmente. Então, isso cortando aqui, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Corta os raiz de 2, corta o A com A, ficou o gama só, gama sobre 2, né? E esse cara aqui, pela definição de gama, né? Pela definição de gama, o gama é o estresse, que é o tal, dividido pelo G. Então, ficou aqui tal dividido pelo G. Sobre 2, ficou tal dividido por 2G. Esse seria o equacionamento olhando justamente essas tensões cisalhantes e essa deformação nesse sentido aqui. Agora, se a gente equacionar esse outro corpo, que é equivalente com essas outras forças aqui, não tem nada cisalhante aqui, né? Não tem nada aplicado na superfície, assim, tentando empurrar a superfície para lá. Não tem essa coisa na diagonal. Mas é óbvio que esse aqui também vai incumpridar na diagonal do mesmo jeito que o outro. E o quanto que ele vai incumpridar na diagonal é o efeito dessa força aqui, né? Que seria ao sigma 1, é o efeito nessa direção aqui, né? Então, sigma 1 sobre o módulo de Young, mais o efeito dessa força no outro sentido pelo Poisson. Então, menos Poisson, sigma 2 sobre ele. E aí aqui, enfim, está supondo que o sigma 1 e sigma 2 são, na verdade, esse tal aqui. Então, substitui o tal. E aí, igualando, então, esse strain na diagonal com esse strain na diagonal, que é a mesma coisa, a gente tem uma relação aqui é o módulo de Young e o Poisson com o módulo de cisalhamento. Então, onde aparecer módulo de cisalhamento, a gente pode substituir esse cara aqui, porque é um material isotrópico, né? A gente pode tirar ele, fazer essa análise, porque se entende que a isotropia aqui é importante, porque a princípio, a gente estaria aplicando tensões assim, né? Estaria aplicando tensões aqui, isso aqui, essa tensão aqui, ele diminuindo ou aumentando, que a gente usaria o módulo de Young. E aí, por causa da isotropia, a gente está falando que se a gente aplicar força na diagonal, vai ter o mesmo efeito. Daí a gente pode relacionar essas duas constantes. E aí tem esse aqui, que é a mesma coisa, é uma relação do bulk modulus com o módulo de Young através do Poisson, mas esse aqui eu vou pular porque não vai usar. Beleza. Um sumário intermediário aqui, até agora aqui. Então, estresse normal, módulo de Young e deformação normal. Essa expressão aqui, né? Então, sigma é o estresse normal e o módulo de Young, epsilon, deformação normal. Shear, né? Então, estresse cisalhante, que é o tal, que é esse que está aplicando na superfície, assim, pega a superfície e tenta fazer isso, né? Um maço de baralho, assim, você pega um maço de baralho e faz assim, né? O gama seria a deformação cisalhante, e o G é o que relaciona os dois, que é o módulo de cisalhamento, ou shear modulus. E o módulo volumétrico aqui com o B.
E no caso de material isotrópico, ainda a gente relaciona, né? Se a gente conhecer no material o módulo de Young e o módulo de Poisson, a gente consegue calcular o módulo de cisalhamento ou o bulk module, né? Que é um módulo volumétrico para material isotrópico. Beleza? Então, respirem agora. Agora vamos lá, ginástica aqui, malabarismo. Tem um negócio que eu acho que quem é da... De repente, até aqui, quem é da elétrica e fez o curso normal, deve ter visto alguma coisa, assim, mas daqui para frente eu tenho certeza que quem sempre ficou na elétrica nunca viu, assim. Que é o conceito de stress tensor, que seria eu me lembro que eles falavam, como é que é? É o tensor de tensões. Até rima, tensor de tensões. Que é uma grandeza que mede o campo das tensões, né, que seria um campo tensorial, né, em cada ponto do material, você teria uma matriz aqui que está representando a situação de estresse, né, de tensões internas no material. Então, para cada ponto do material, a gente tem uma matriz que representa o estado de tensões internas do material. E aí, no caso por exemplo, no caso 1D, você tem o material aqui seria um ponto, né, ou essa região aqui, e a gente está supondo também uma modelagem estática. Você puxa esse cara de σx para um lado, tem menos σx para o outro, e o sistema está em equilíbrio. Então, em 1D só teria o σx, bastaria, né, para a gente modelar o estado de tensões internas. No caso 2D, ó, a gente precisa as tensões normais, então σx para cá e para cá, σy para cima e para baixo também, sempre com o sinal trocado, porque a gente tem o somatório das forças D0, né? E as tensões cisalhantes aqui. Então, para cá, ó, tem o σxy, está pequenininho, mas essa flechinha para cá, σxy, e aqui o menos σxy. E aqui a gente tem o σyx, que seria a tensão cisalhante na face direita, aqui, né? σy para cá, e o σy aqui para cima. E aí, no caso 3D, de novo, né? Cada face, então, isso aí é um volume infinitesimal, né? Que depois a gente vai diminuir isso ao máximo possível, né? Mas, a princípio, essa face aqui, cada face precisa 3 números para dizer o estado de tensões dela, né? O quanto ela está sofrendo tração longitudinal e quanto ela está sofrendo cisalhamento para um lado ou para o outro. Aí seriam essas três números por face, né? Então, aqui, caso isso aqui depois vai virar um pontinho, então a gente precisa modelar, na verdade, essa face só, né? Então, seriam 3, 6, 9 valores para representar o estado de tensões, né? E aí dá para organizar esse estado aqui num vetor aqui, σx, que seriam as tensões normal em x, cisalhante para o lado de y e cisalhante para o lado de z. E aí, por causa da conservação do momento angular, a gente não quer que o negócio varie o momento angular. Na verdade, se ele estiver girando, tudo bem, você não pode acelerar nem frear. Aí a gente precisa que essas tensões aqui sejam iguais, né? O tal xy, que é a cisalhante na face x em direção a y, tem que ser igual a cisalhante na face y em direção a x, né? Justamente para ele não tombar, né? É meio que esse cara cancela o efeito desse cara, né? Em termos do giro, né? Do torque. E esse cara cancela o efeito desse cara, né? No outro sentido. E aí esse é igual a esse para ele não sair andando, acelerando para lá, nem acelerando para cá. Então, na verdade, não são 9, né? Contando as simetrias aqui. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6
E isso independe do tipo de material, né? Então, aqui, mesmo que o material é anisotrópico, isso vale. Essas simetrias valem, porque aqui não tem nada a ver com as características do metal, do material, quando você gira. Então, essas simetrias aqui, elas sempre vão existir, mesmo para materiais anisotrópicos. E aí, assim como tem um tensor de tensões, tem um tensor de deformações, que também é organizado em matriz aqui. E aí aqui a gente tem as deformações longitudinais, que é o εxx, yy, zz, e os gamas, que seriam as deformações cisvariantes, né? Também tem uma questão de simetria aqui. A simetria aqui é um pouquinho mais complicada, mas, enfim, vamos pegar essa informação e vamos tocar adiante. Depois a gente, se for o caso, discute a simetria do tensor de deformações. E aí, aqui eu repeti aquela equação, já colocando nessa nova notação. Então, a deformação em x depende da força em x e das forças... Estou falando de força, mas vocês sabem que é tensão, né? Então, a deformação em x depende da força em x e da força em y e z pelo Poisson. E mesma coisa para os outros, né? E, no caso das cisalhantes, em vez de usar aqui o G, que era o módulo de cisalhamento, eu já substituí, olhando a literatura, né? Eu fui seguindo a literatura e é costume se fazer isso. Para material isotrópico, já substituí e usar só duas constantes, né? Nesse caso, o módulo de Young e o Poisson. E aí relaciona aqui, então, a tensão cisalhante com a deformação cisalhante. Beleza. Então, considerando essas simetrias e considerando essas expressões, a gente pode organizar tudo, na verdade, em matriz e vetor. Então, em vez de usar o tensor, que seria tensor de segunda ordem, né, que seria essa matriz, a gente pega só quem joga fora quem repete. Então, esse cara aqui a gente joga fora, fica só com a parte triangular superior, por exemplo, desse tensor, e organiza ele. Tem um jeito lá que eles organizam, que é assim, ó, εxx, εyy, zz, depois vai para yz, xz e xy. É uma ordem meio estranha, mas é que aparece nas referências. E do lado de cá, as tensões, né? E aqui no meio, essa matriz aqui, junto com esse cara aqui, está dizendo como que o material vai deformar quando você aplicar essas tensões, né? Quais são as deformações dadas as tensões. E aí, essa matrizona aqui embaixo, na verdade, essa matriz aqui invertida. Você calcular a inversa dessa matriz gigante aqui, dessa matriz aqui embaixo. E daí você relaciona, que é o jeito mais que aparece, né? Desde a lei de Hooke, lá aparecia força, é o K vezes deformação. Então, aqui força, aqui seria o K, digamos assim, do material inteiro, né? Que agora é uma matriz, e aqui seriam as deformações. Que no caso da mola é só uma, mas no caso de um sólido, tem todas essas componentes aqui. Isso vai variando, se você tem um sólido assim, né? Cada ponto do sólido, ela vai ter essas 6 componentes, né? De tensão e 6 componentes de deformação para cada ponto do sólido. Aqui quanto eu reduzo para... Seria tipo uma matriz de transferência, né? Daí eu tenho que respeitar aí a dimensão. Não precisa, né? Porque como está tudo adimensional aqui, né? Então, por exemplo, esse cubinho aqui que eu dei para vocês tem esse tamanho. Então, se você aplicar uma certa força ali, você vai ter uma certa deformação. Agora, se o cubinho aumentar, e você aplicar a mesma força, a deformação enfim, vai ser menor, porque ela aqui é sempre proporcional. É igual o negócio da mola lá. Né? Ou se você tem mais material, né, acaba que a mesma força vai ter um outro... Eu posso, desse cubo, olhar para uma fração dele numa determinada região. Isso. Isso é tudo, como a gente dividiu aqui pela área, ó, aqui no começo a gente dividiu pela área força, né? Ó. Então é tudo
Se tiver uma área maior, com a mesma tensão, vai significar uma força maior. Se tiver a mesma força numa área maior, vai significar uma tensão menor, né? Então, é tudo dividido pela área. Professor, esse módulo de Young, ele é chamado também de módulo de elasticidade, né, do material, né? Sim. É o módulo na prática, né, porque daí você tem algumas ligas, né, por exemplo, ligas metálicas, ele especifica pelo módulo de elasticidade. Né? Sim. Tem uma curva, né, acho que isso que você está falando, né? tem um ensaio que se faz que é pegar o material, uma barrinha, você prepara, né, me corrige aí, né, aí você pega, eu quero ensaiar essa aqui, aí você, normalmente o pessoal faz um pescoço aqui, né, um neck, e diminui aqui o material, e daí é onde vai falhar, onde você reduziu a área. Então ele reduz a área da seção aqui, e aí começa a tracionar isso. E aí tem uma curva, tensão, deformação, que é um negócio assim, né? Esse é o arco. Sou da área de linhas de transmissão, professor, então a gente estuda a fluência de cabo também, né? Que é justamente a velocidade, a tração, né? Tração, alongamento. Então, aqui seria a tensão e aqui a deformação. Isso, né? Aí você começa a puxar, o material começa a puxar e começa a esticar, né? Aí, essa seria, eles falam, chama essa região aqui de região elástica, né? Se você soltar, ele vai voltar exatamente para o lugar. Aí depois tem uma outra região aqui, que seria a região plástica, que tem, dependendo do material, ele começa a deformar plasticamente, então ele começa a absorver mais tensão, como que seria? Eu não me lembro direito do gasto, mas eu sei que ele começa a cair, né, até uma hora ele rompe, né? Aí ele vai e volta. E aí, para medir, por exemplo, você faz esse ensaio e aí você mediria aqui o coeficiente angular dessa parte aqui, seria o módulo de elasticidade. Eu também não sou da área, né? Mas o que eu vejo é que módulo de elasticidade é um nome meio genérico assim, para esses caras aqui. Aí, quando você quer especificar módulo de Young, que é algo longitudinal, aí usa módulo de Young. É por aí, né? Porque o bulk modulos também seria um módulo de elasticidade também, só que no caso do volume. Esse nome talvez seja mais preciso no tipo de tensão que você vai pôr. Mas é o máximo que eu consigo responder, porque também não sou da área. Então, o engenheiro metalúrgico é bem comum, assim, né? Em componentes. Sim, né? Principalmente em transmissão, né? Isolador. Sim. Até torre se faz, né? Destrutivo, né? Sim, sai destrutivo, ultrassom. Por que a galera aí sai no destrutivo de ultrassom, né? Ultrassom é ensaio não destrutivo, porque antes só tinha esse tipo de ensaio, né? Você tinha que destruir um negócio para ver o quanto ele vai aguentar. Muitos ensaios são hoje, né? Você vai até estourar aí. Os caras, as normas ainda são assim. Sim. Tem que tirar uma amostra para destruir. Né? Crash test. Beleza. Então, lei de Hooke, o pessoal chama assim mesmo, né? É a lei de Hooke para materiais isotrópicos. Então, relacionando todas essas tensões, todas as deformações. E aqui, simplesmente, a inversa, né? E aí tem o outro parâmetro aqui, que o pessoal de propagação de onda usa bastante, que são os parâmetros de Lamé, que é simplesmente, a princípio, você só define ele como sendo o parâmetro de Lamé lambda, é o E lá, que é o módulo de Young, vezes o Poisson, divididos por 1 mais Poisson, 1 menos 2 vezes Poisson. E o Mi, que é um outro parâmetro de Lamé, é o módulo de cisalhamento. Simplesmente é o quanto que o material aguenta o cisalhamento. Então, por exemplo, isso aqui, o Mi, para a água, né, é 0, né? Porque a água, ela desliza, assim, então, o Mi, que é o módulo de cisalhamento para fluido, é 0.
nesse caso aqui. O lambda é um pouquinho mais difícil, mas, por exemplo, nas simulações, quando a gente quer simular água, né, a gente coloca o lambda certo e põe um mi igual a zero e ele vai, a gente vai estar simulando ali a água. E aí o pessoal reescreve essa relação aqui, ó, de uma maneira mais compacta aqui, que é usando os parâmetros de Lamé. E aí tem uma representação ainda mais compacta, que você fala que daí o tensor sigma é lambda, o traço do tensor de deformação, e esse traço é somando, né, o epsilon xx, o yy e o zz, e aí isso vezes aqui seria uma matriz de identidade, né, mas como está nessa linguagem de tensor, seria um tensor identidade aqui. E o lambda vai aparecer todos os valores da diagonal. E aí 2 mi vezes os outros valores. E aí dá para ver bem isso aqui, ó, porque o mi ele aparece aqui sempre na diagonal, então, quer dizer, a relação direta do epsilon xx com sigma xx, usando o parâmetro de Lamé, passa por um mi e passa por mais lambda aqui, né, que vai aparecer no traço aqui da identidade. Então, seria uma maneira compacta de representar essa relação. Mas, de novo, o que essa equação está dizendo? É a lei de Hooke. Epsilon aqui seriam as deformações, só que essas deformações se relacionam com a tensão aplicada agora através desses outros 2 parâmetros aí. Antigamente era só o cada mola, né? Agora tem 2, que é o lambda e o mi, no caso de material isotrópico, elástico. Mas não deixa de ser a lei de Hooke mesmo. Beleza? Tá. Aí tem a tal da lei de Hooke generalizada, ó, porque o material necessariamente pode ser que não seja isotrópico, né? Então, no caso da lei de Hooke generalizada, a gente tem que relacionar todas as tensões a todas as deformações. E aí você tem que considerar as possíveis influências, né, de todas as deformações em todas as tensões. E aí, porque a gente tem de um lado aqui um tensor 3x3, que é o sigma, tensor de tensões, e desse lado o epsilon, que também é um tensor de deformações 3x3, né? Então você precisa aqui de 3 elevado a 4 constantes para ter algo mais genérico possível, né? Então você tem essa expressão aqui, que é para calcular um certo sigma, por exemplo, sigma xx, a gente vai considerar todos os epsilons. Quem vai dizer como que eles vão se combinar são essas constantes C. E aí tem essa expressão aqui, que é Só que eu trouxe porque, se alguém fosse aventurar a ler alguma coisa dessa área, o pessoal costuma usar essa notação, eles chamam de notação de Einstein, que o somatório fica implícito, né? Então, essa é meio ruim de se acostumar, mas depois de um tempo a gente até começa a gostar dessa notação. Você olha os índices do lado esquerdo e vê que aqui só tem índice IJ. E do lado direito tem índice I, J, K e L. Então, para essa expressão aqui fazer sentido, você precisa somar, né? Do lado direito, todo mundo você tem que varrer, né? E somar todos os índices K e L. E daí vai sumir o índice KL e vai sobrar só o índice IJ. Essa é a notação implícita de Einstein Summation Notation, um negócio assim. Ou esse cara aqui, esse monstro aqui, que é eu chamo de Tensor Double Dot Product. Mas essa expressão de cima aqui, né, representada parecido com modificação de matriz vetor, mas não é exatamente matriz vetor, porque aqui é tensão. Nos artigos, explicam como é que consegue chegar na definição dessas constantes experimental. Experimental. Tem esses ensaios, ensaio destrutivo, depois tem uns ensaios de o cara derruba tem um material, assim, ele derruba um peso uma certa altura e vê o quanto que o peso penetra, tipo uma ponta em forma de diamante, assim, né? Aí, dependendo do quanto que ele penetra, o cara vai lá, mede. Putz, é uma loucurada. Assim.
Uma outra opção, né, no nosso caso aqui, né, a gente pode até pensar num ensaio indireto, assim, a gente mede a velocidade de propagação da onda, e aí mede, por exemplo, a densidade, que é uma coisa fácil de medir, e aí essa outra coisa se tira da velocidade de propagação. E aí a velocidade de propagação da onda depende dessas constantes. Então, acho que daria para fazer isso. Estou chutando aqui, mas acho que daria para fazer o inverso. Assim. Professor, geralmente as simulações são feitas considerando materiais isotrópicos, por exemplo, uma simulação de uma terra em volta de uma barragem. Pode ser isotrópico, como pode ser anisotrópico também. Tem uns artigos lá que eu estava usando para implementar, ele fazia um exemplo de um material anisotrópico. E aí, o material anisotrópico, por exemplo, no caso de onda, a onda vai se propagar com velocidade diferente dependendo do sentido. Então, se ela tiver o mesmo tipo de onda P, por exemplo, ela pode se propagar na horizontal com uma velocidade e na vertical com outra. Dá para modelar. Os simuladores é fácil de colocar isso. Que é a nossa dúvida, né? No caso, lá, a nossa barragem de escala reduzida, a gente tem a fração de vazio ali, ela é bem diferente de lá, né? Quando a primeira vez que nós fomos, né, ficava junto, a gente olhou para aquilo e falou, meu Deus, por conta do tamanho das rochas e da fração de vazio. Ao mesmo tempo, se você se afasta, você fala, não, vou olhar isso aqui como um maciço e vamos em frente. Mas acho que aí nas simulações que a gente vai conseguir, não digo melhorar, mas melhorar o entendimento, né? Quanto aquilo lá vai interferir. Né? Sim. Tem um negócio por exemplo, que eu sei de metal, assim, que cria anisotropia, é o processo de moldagem, de fabricação. Assim. Então, tem lá um material lá que eu me lembro que o pessoal usava lá, Heiser, lá da Petrobras, que são os arames de tensão do sai. Chama arame, mas é um negócio bem grosso. Assim. E aí, no processo de fabricação, eles são estudados. Assim. Então, o cara diminui a área, assim, puxa o negócio, ele fica grosso e passa por um buraquinho menor para ele. E aí, os cristais, né, os grãos do material, eles ficam alongados numa direção. E aí, se você for medir a velocidade de propagação, ela é diferente na longitudinal da vertical, porque o processo de fabricação deixou o material em um formato numa direção e outro formato na outra. Aqui são as fibras birrefringentes. Essas fabricação também ou usando tensores, né? Ou a proforma, né? Com assimetria. A luz manter a polarização, ela vai ter esses esforços, né? Sim. Causados pela essa assimetria no guia de onda. Sim. Ou por tensões, né? Aplicadas por bastões na proforma, ou pela assimetria da própria proforma do puxamento. Sim. Mesma ideia. No solo, se for sedimentar, daí tende a ser anisotrópico, porque daí na direção horizontal é mais uniforme. E na direção vertical vai tendo mais mudanças no meio, propriedades. Daí eu me lembrei agora daqueles filmes de polarizar, aqueles filmes que usam para polarizar, eles são feitos também esticando, assim, né? Para que tenha uma interação do campo elétrico maior, que cancela aqui e aqui não cancela, né? Beleza. Tá. Esse aqui eu vou passar rapidinho aqui, é só porque eu queria chegar na equação final da onda elástica e a gente olhar e entender pelo menos a equação, né? E aí aparecem esses caras aqui com o nabla, né? Então, o nabla é esse operador aqui que é, na verdade, um vetor com derivadas parciais. Assim. Aí eu usei uma notação mais compacta aqui, que seria a derivada na primeira dimensão, né? Na primeira coordenada até a enésima coordenada, esse nabla. E aí, com o nabla, se consegue definir vários conceitos, né? Por exemplo, se tiver uma função do Rn para o R, se define fácil o gradiente dessa função, né? Que o gradiente vai ser uma função do Rn com Rn, e ele vai dizer, em cada ponto, né, onde a função f é definida,
qual é a direção e a taxa de crescimento dessa função. Você pega as derivadas parciais, como f depende de n, né, a entrada são n componentes, você deriva f em relação a cada uma das componentes. Esse vai ter um vetor, que seria o vetor gradiente. E aqui eu coloquei só de farra, aqui, ó, a anotação do Einstein aqui, né? Então, como aparece o i aqui, então você sabe, ó, que você vai derivar essa função em relação a i e vai multiplicar isso pelo vetor, esse i é o vetor elementar, né? Aquele vetor que tem 1 na posição i e é 0 em todas as outras posições. E aí, como aqui tem um somatório implícito, né? Você já está entendendo que você vai somar o derivado para a primeira coordenada, você vai multiplicar por E1, então ele vai pular aqui para cima. A segunda coordenada vai multiplicar por E2 e somar, ela vai pular aqui para baixo, até a enésima. Então, aí você pode definir outras coisas também. Tem o gradiente, aí você pode definir o divergente. O divergente também usa o nábula, só que daí tem que ser uma função de variável multivariável, né? E de multivalue function, né? Que seria a saída da função é um vetor também. Na verdade, nesse caso aqui eu fiz um g, ó, que é uma função que recebe um escalar e cospe um vetor. Então, recebe um escalar e cospe um vetor. E aí o divergente é meio que a soma das derivadas parciais de cada uma das componentes para aquela componente. Então, nesse caso aqui, seria derivada dessa função G1 em relação à primeira componente. Aqui tem um erro, né? Porque aqui essa função aqui, para que isso dê certo, deixa eu ver. Teria que ser teria que ser uma função do m para o n, se derivaria, né? G1 em relação à primeira variável, G2 em relação à segunda variável, então erro, que o G teria que ser de m para n, para fazer sentido, mas tudo bem. E aí tem o gradiente de um vetor, né? Que é, na verdade, a jacobiana, né? Então, é aquela matriz que está falando, olha, se é uma função do Rn, o H do Rn por Rm, você tem como derivar cada uma das componentes do H em relação a cada uma das variáveis que o H recebe. Então, a derivada do H1 em relação à primeira componente e derivada do H1 em relação à enésima componente. Todo mundo aparece na primeira linha. E na última linha, a derivada do HM em relação à primeira componente e a derivada do HM em relação à enésima componente. E aí tem uma outra notação que é interessante também, que é essa aqui, né? Que seria aqui um produto, quando põe um vetor do lado do outro sem nada, assim, né? O pessoal costuma entender como sendo um produto tensorial, né? E lá a gente usa, às vezes, como produto externo, ou se você colocar o segundo vetor transposto, ele dá exatamente isso, né? Então, o EI com o EJ seria o EI EJ transposto, naquela notação de matriz, vai dar tudo zero e vai aparecer umzinho só onde o I, na posição IJ, né? A posição IJ é 1, todo mundo é 0. E aí isso aqui serve meio que para localizar, ó. Então, a derivada do HI na Jésima componente aparece nessa posição, IJ. Então, e aí você soma todo mundo, né? Essa é aquela notação do somatório implícito. Aí fica interessante, fica bem compacto, né? E aí fica compacto também e fica fácil você estender, né? Então, disso aqui dá para estender e definir gradiente com tensor, gradiente de tensor de qualquer ordem. Basta você ir seguindo a mesma lógica aqui. Mas a gente não vai precisar. Tá. Isso aqui é o seguinte. Tá acabando. Isso aqui é a gente tentar medir
o tensor de deformação a partir do vetor de deslocamento. Então, na prática, isso porque no final das contas, a gente quer chegar numa equação de onda. E a equação de onda você pode ter várias grandezas que você está vendo que a onda está variando, né? Uma delas é o deslocamento, né? O displacement vector. Você pode modelar cada ponto do espaço do seu material e aí o displacement vector está dizendo aquele ponto para que direção ele está indo. E aí existe essa expressão que relaciona U, que é o displacement vector, está dizendo o quanto aquele ponto está se mexendo, e aqui o U é um vetor, ele x, y, z, como que você, a partir desses deslocamentos, você infere a deformação. Então, é mais ou menos o seguinte, é como se esse quadrado tivesse, porque você aplicou várias forças e tensões, esse quadrado aqui virou esse quadrado rosa. Inclusive, ele saiu dessa posição e veio para essa posição. E aí, a gente tem uma função que está dizendo aqui, ó, tá vendo? Esse ponto, ele veio para aqui. Então, tem uma função aqui que é a UX de XY, que é esse cara aqui, ó, tá bem ruim de ver, mas ela está dizendo, tá vendo? Esse ponto, na hora que você entra aqui com esse XY nessa função, ela dá a coordenada X da figura rosa, né? E aí, para todos os pontos aqui, a gente tem essa função de deslocamento que vai dizer o quanto quanto esse ponto vai deslocar. Só que como isso aqui é tudo infinitesimal, e a gente está usando essas aproximações de primeira ordem, né? O deslocamento, esse ponto virou esse ponto aqui. O Bzão aqui, ó, virou o Bzinho. E aí, se tinha uma função que dizia que esse ponto em X virou esse ponto aqui em X, esse ponto B, a gente vai usar a mesma função, só que a gente vai aplicar nessa função, ó, aqui embaixo, ó, o x de x mais dx, que seria esse ponto, a coordenada desse ponto. E aí, por expansão lá de Taylor, né, esse ponto aqui, a gente consegue fazer com que ele vai ser esse cara aqui, né? Dx mais a derivada de ux em relação a x vezes dx. Então, o comprimento original era AB. Então, o comprimento original AB valia dx, na verdade, né? E o comprimento final é o A minúsculo, B minúsculo, que é o dx mais, né, o tanto que essa função está dizendo que deslocou em x, vezes o dx. Então, isso aqui é um pouquinho complicado, mas eu vou passar mais rápido. Aqui a ideia é que eu estou vendo deslocamento, mas também deformação. Isso, exatamente. Na hora que imagina que você está olhando, e de certa maneira você está conseguindo, você tem o chão aqui, você fez um quadriculado certinho e tem uma câmera. E aí, você vê que a câmera, esse cara está deslocando, aqui deslocou mais do que aqui, por exemplo. Então, se aqui deslocou mais do que aqui, ó, você tem uma compressão, ó. Então, mesmo que o negócio, se a variação não é nenhuma, você não tem nenhuma compressão, não tem nada. Agora, se um ponto está deslocando uma taxa diferente da do outro, você vai ter compressão ou deformação. Então, esse cara aqui está medindo isso, né? De um ponto em X para um outro ponto em X, se o deslocamento é maior ou menor, você vai ter compressão ou deformação. Independentemente se você tem uma translação do negócio. É o quanto ele diminuiu ou aumentou. Isso no strain longitudinal, também no strain cisalhante também. Então, você calcula quando você fazia delta L sobre L, falava que isso era epsilon, é a mesma coisa, só que infinitesimal. É um delta L sobre L, só que é infinitesimal e o U aqui seria a função que está dizendo o L. E aí essas derivadas vão juntar tudo num tensor de deformação. E aí é o seguinte, a gente vai aplicar lei de Newton agora, que é aquela força, segundo a lei de Newton, olha, força ou somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então a gente vai ver um ponto do corpo com a somatório das forças, né? Então aqui
esse cubo infinitesimal e é colocado em cada face aqui todas as forças, né? Ou melhor, os estresses, porque está tudo dividido por área. E aí, nessa figura aqui, está todas as forças ou os estresses na direção X, né? Então, tem nessa face aqui, na face onde o estresse é normal, a gente tem o sigma. Nas faces onde a gente tem essas forças cisalhantes, a gente teria o tal. É que essa figura eu tirei de uma outra referência que não usava essa distinção sigma para longitudinal ou uniaxial e tal para cisalhante. Então, ele acabou usando o sigma para tudo. Mas se você somar todas as forças em X, que aqui seria o verde nessa face, vermelho nessas duas faces e preto na face lá do fundo e nessa face da frente, a gente vai ter essa expressão aqui. Então, o somatório das forças no ponto do material é esse cara aqui. Só que daí a gente precisa também fazer o somatório das forças na direção Y e o somatório das forças na direção Z. E aí tem um operador que faz isso meio direto aqui, ó, que é o divergente desse tensor aqui de estresse, né? Então, quando você faz o divergente, você está fazendo justamente essas derivadas em x, y e z, de cada uma das componentes desse cara aqui, e somando todo mundo. Então, até aquelas equações de eletromag e tal, quando tem um divergente, você está querendo ver se naquele ponto vai ter campo elétrico, vai aumentar ou vai diminuir, ou simplesmente tudo que entra sai. Né? Então, o divergente está zero no ponto, se você não tem nenhuma geração ali, no caso lá uma carga elétrica, por exemplo, ou nesse caso se teria alguma coisa gerando alguma força ali ou não. Se o divergente der zero, as forças vão dar zero. Assim, e ele é um divergente diferente, porque o divergente de um vetor gera um escalar, né? O divergente de um tensor gera um vetor. Você precisa saber a força resultante em X, a força resultante em Y e a força resultante em Z. Então, cada linha disso aqui, primeiro é a força resultante em X, força resultante em Y e força resultante em Z. Aí a gente já tem somatório das forças nas três direções. E aí, para aplicar assim, e aí, porque isso a gente está considerando infinitesimal, né? Se a gente quisesse saber a força, de fato, a gente teria que multiplicar pelo x, y, z, porque aqui, ó, esse cara aqui, ele fica x, y, z aqui. Acaba, cada um dos termos sobra, o termo vermelho fica dy, dz, o termo verde fica 2, aí somando todo mundo fica dx, dy, dz. Então, esse cara aqui, mas, pô, eu teria que multiplicar isso aqui por uma área, né, para virar força, já que o sigma é uma pressão, mas não, é dx, dy, dz. E aí a segunda lei de Newton, então, massa vezes aceleração, que é a derivada segunda da velocidade, do U, que é o deslocamento. Então, isso aqui é massa vezes aceleração, e do outro lado é o somatório de forças. É o divergente do tensor de tensões, está fazendo o somatório das forças nas três coordenadas, mais esse F, que seria uma força externa, né? Então, se não tiver uma força externa e o material tiver sobre condições iniciais nulas, não tem nada, né? Não tem propagação de onda nenhuma. E aí, aquelas coisas um pouco rigorosas aqui, né? Divide os dois lados por dx e y dz, ou por um volume, e aí faz o limite indo a zero, a gente tem daí essa aqui que seria a equação da onda elástica. Então, isso aqui que eu queria chegar aqui, acho que acabou, passou da hora, mas o que essa equação está dizendo? Ó? É a segunda lei de Newton. Aqui é massa, só que a gente não está usando massa, está usando Rho, que é densidade, porque está tudo infinitesimal. Então, a densidade vezes a aceleração é igual ao somatório de força. E o somatório de forças vem justamente do gradiente, do divergente desse tensor. Só que essas forças, elas foram causadas, essas aqui, né?
tem essa força que é a força externa. Mas essas forças aqui são forças causadas pelo movimento das partículas, enfim, pelo movimento das partículas que compõem o sólido, vezes aquelas constantes elásticas lá, né? Então, esse sigma aqui, na verdade, vinha lá da outra expressão, né? Esse C, que é um tensor, vezes as deformações, né? E as deformações vieram desses nábula U aqui, que é como se fosse um delta L sobre L, né? A gente está pegando os deslocamentos e vendo aquele deslocamento por quanto está sendo gerado de deformação. Então, juntando aqui, na verdade, a equação da onda elástica seriam essas três juntas, ou a gente pode juntar tudo aqui, fica esse negócio aqui, fica meio grande, meio comprido, mas a gente consegue olhar aqui que essa parte de dentro aqui, a gente está calculando as deformações. Então, U é o vetor de deslocamentos. Quando a gente faz o nábula U, meio do nábula U mais meio do nábula U transposto, a gente vai ter um tensor de deformações. Aí, se a gente tem as deformações e multiplica pelas constantes elásticas, a gente tem as forças. Aí, o divergente desse cara está falando como que você soma todas essas forças, né? E aí, o somatório das forças, né, que seria as forças resultantes em cada uma das direções, né, somado com uma força externa, vai acelerar aquele ponto do espaço, dependendo da massa daquele ponto do espaço. E aí, fechou. Não, tem mais um. Isso aqui seria o caso geral, totalmente anisotrópico. Então, aqui daria para definir essas constantes C de experimento, alguma coisa assim, para que a onda se propague realmente diferente, dependendo da direção. Ou, no caso isotrópico, aí a gente é comum usar aquelas constantes de Lamé lá. No caso isotrópico era assim, né? A gente tinha aqui. Essa aqui é a lei de Hooke. E aí tem essa observação aqui que o traço desse tensor aqui é igual, na verdade, o divergente do... Aí fica essa expressão aqui. Mas, de novo, né? O que aparece aqui, na verdade, são deformações, tanto aqui quanto aqui são deformações. Elas são multiplicadas pelas constantes elásticas para transformar em força. O divergente faz o somatório das forças e do lado de lá é massa vezes aceleração. Já fecha. Aquele F, nesse caso. Eu esqueci. Mas o F é uma força externa, né? Eu esqueci de pôr nesse caso aqui. Eu ia fazer aqui que eu não fiz, né? Isso aqui tudo bem, eu ia tentar que a gente debatesse o que é uma onda, mas uma coisa aqui que me veio na cabeça, se é um transporte de energia sem transporte de massa, né? Uma coisa que define onda. E outra coisa que ficou faltando fazer é pegar uma equação de uma onda P e plugar aqui, né? E ver que, de fato, ela respeita, né? Pegar a expressão de uma onda P, né? Então, é como se a gente escrevesse U é igual, e a gente escreve lá cosseno, blá, 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 alguma coisa a onda P. Na hora que a gente pluga esse cara aqui, ele tem que igualar os dois lados. Né? Isso tanto para a onda P, quanto a onda S, quanto as superficiais, né? Que é as Rayleigh, né? Mas eu já vi que tem gente que faz isso, só que é um pouquinho mais complicado, então também vou fazer. Fechou. Desculpa aí, eu passei um pouco da hora, mas... Assim, eu acho que até para contextualizar, né, que tudo isso foi importante, está sendo importante, que a gente tem um simulador, que eu acho que até a gente pode comentar no outro hora, enfim, que teve que levar em considerações por conta da complexidade do ambiente que nós estamos medindo. Sim. Porque a gente tem... Da onde surgiu nessa discussão, né, primeiro, né, porque o Baso encontra lá uma solução, MASW, e que, obviamente, tem soluções prontas, enfim, mas sempre ficou. Aí, qual é a bruxaria por trás, né? Sempre ficou a nossa questão ok, o MASW funciona, a gente tem os resultados, mas como explicar? Dada a complexidade do meio, então, no nosso caso, a gente aplicou o MASW lá no solo, desconhecido, né? As camadas inferiores,
a gente tem a imagem, a tomografia feita, mas tá legal. O sensor não é o mesmo usado. O sensor não é o mesmo usado, mas o princípio do tratamento é deformação. Então, né, a DAS, né, ele mede deformação, na verdade. Mas como que se dá esse acoplamento da onda, né? É essa que surgiu, por isso que surgiu toda essa discussão. Hoje, né, tem um modelo... Inclusive, a gente pode pensar que o DAS mede esse epsilon aqui, né? Então, a gente até na hora, agora, daqui para frente, de repente, na hora que a gente for ver até acho que a Beatriz que alguém achou um artigo dessa conversão do que o DAS mede, com que o geofone mediria, assim, né? Mas a gente pode tentar encaixar aí, que de repente é um epsilon ali. Mas, de certa forma, já está se encaixando, claro que já numa camada superior, quando você tira do teu modelo o Eagle Plot e passa para o... Sim. Você levou isso tudo em consideração? Mas eu estou fazendo o Eagle Plot, por exemplo, do U. Faço o Eagle Plot do U, que é o quanto o negócio vai para cima e vai para baixo. Mas é uma questão aí de conversão. É questão de conversão, Porque o que você passa para ele é o deslocamento, que, no caso, ele converte ali em... Não, acho que não vai variação de fase, já vai direto sem. Nós estamos fazendo string limit. Mas Mas melhor. Porque é por isso, né? Quando você olha o simulador lá, as ondinhas, tá? Não tem noção do que tem rodando por baixo. E outra coisa é um negócio que a gente tem que ver, eu já vi que tem solução analítica, né? Você pega... Esse caso, por exemplo, esse caso aqui é isotrópico, mas ele comporta quando os parâmetros estão variando ao longo do espaço, né? Então, esse caso aqui, se você tem vários materiais, assim, aquela coisa que... essa equação superficial aqui de Rayleigh, né, quando você tem vários materiais, ela começa a aparecer a dispersão, que é o que o MSW mede lá, é a dispersão da onda superficial. E aí eu já vi que uma coisa que a gente tem que fazer também é pegar agora uma expressão, pelo menos ver, né, que de fato uma onda superficial encaixa, né, ela é explicada por essa equação, e aí o nível lá da dispersão vai depender o quanto varia também esses parâmetros de lambda para baixo, assim, né? Então, sim, a gente percebeu uma diferença na dispersão, usa só string e string range. Principalmente para a situação passiva, a frequência mais alta vai dar mais definida a dispersão do string. E aí, no caso agora, tem já um modelo, né? A ideia agora é começar a refinar esse modelo, colocando características de deslocamento. Aí a ideia é começar ali pela barragem em escala reduzida, e a gente também tem um controle ou conhecimento bem maior, né? E tal. E depois a gente levar esse modelo para lá, mas depois validado aqui, porque hoje a gente tem que ganhar esse dado da barragem em escala reduzida. A princípio, feito de uma forma não viciada, né, como o Cláudio tinha comentado, tinha essa desconfiança, mas a princípio não, só que agora, com o modelo, a gente consegue trazer do modelo o sinal de deformação, como ele chegou aqui, e jogar para dentro, aí sim, o software vai virar, beleza. A gente entendeu a bruxaria do conceito de onde está vindo. Essa é a ideia, para não ficar do software. Sim. Bem estátua, assim, claro, mas agora com esse modelo a gente consegue. Eu preciso ficar dando pancada, entendeu? A ideia é que a gente não fique dando pancada, que a gente consiga colocar uma falha. O Pino está falando que consegue desenhar uma falha, aquele, o isopor lá dentro, né? Uma coisa assim. E aí gerar o sinal de deformação, né? Digamos, o sinal do DAS, que o DAS geraria, e ali processar no som. Essa é o resumo desse trabalho, da importância para nós, né? Porque senão, pô, cada vez que falar, é horas de pancada, de processamento.
A gente tem que garantir pelo menos que tem um ensaio que a gente esteja casar bem, né, a simulação com o ensaio. Daí a gente, próximo daí, evita fazer tanto ensaio. Eles são demorados, são complexos. Outra coisa. Aquele modelo que ele mostrou. Isso, das ondas. Sim, é a implementação disso aí numérico. Né? Essa implementação dessa. É 2D, mas é fácil fazer 3D. É só colocar. É porque esse U aqui é o. Esse U seria as coordenadas, né? X, Y, e aí você pode fazer 2D ou 3D. Aliás, até a gente sabe aí das simulações, que as simulações 2D tem uns artefatos, assim, que então tem que olhar para o resultado da simulação 2D com cautela, assim, porque mas a 3D já dá para confiar mais. Assim. E aí a gente tem trabalho lá com ultrassom, né? Então tem pessoal aí que usa o ultrassom para tentar enfim, reconstruir o estado interno de algum objeto e tal. E aí a gente está implementando também simuladores em GPU, né? Então, o Rossato está fazendo GPU, o Giovanni está fazendo outra tecnologia de GPU. Aí, uma hora, isso aí vai convergir, assim. A gente tem vários simuladores em paralelo, assim. A ideia, eu gostaria, né, que a gente se juntasse, fizesse um simulador em GPU que pudesse, tipo, daí qualquer um usar mais fácil. Assim. Então, uma hora a gente vai chegar no... E daí você põe, se é ultrassom, é uns parâmetros. Se é negócio sísmico, é outros parâmetros, ajusta os parâmetros, o resto é igual, a princípio. E com isso, por exemplo, no caso ali da barragem escala reduzida, que a gente não consegue, digamos, pegar este método do excitador para fazer a sísmica passiva, com o simulador, a gente